E aí, botequeiros, dando continuidade à nossa série de como jogar Yu-Gi-Oh! Hoje nós vamos aprender a fazer a Pendulum Summon, ok? Então, bora lá! Bom, botequeiros, temos aqui como exemplo o Odai's Pendulum Dragon, ok? Pode ver aí pelo elemento dele que ele é metade laranja e metade verde, porque os monstros pêndulos têm a seguinte mecânica: ora eles são tratados como monstro e ora eles são tratados como spell cards, ok? De maneira bem sintética, ele é sempre tratado como monstro, com exceção de quando ele estiver na Pendulum Zone. Quando ele estiver na Pendulum Zone, ele vai ser tratado como um spell card contínuo, ok? Vai ter as mesmas mecânicas de um spell card contínuo. Temos aqui os elementos da carta, né? O efeito de quando essa carta for tratada como monstro. E temos acima aqui o efeito de quando a carta vai estar na Pendulum Zone. É uma coisa importante que é um ou outro, ok? Se essa carta estiver na Pendulum Zone, somente o efeito de Pendulum Zone vai estar sendo ativo. Se essa carta estiver sendo tratada como monstro, somente o efeito de monstro vai estar sendo ativo. Temos também as duas escalas, que serão utilizadas na Pendulum Summon, né? Elas em si não têm muita importância, a não ser para Pendulum Summon, beleza? Para quem não se recorda, tá aqui as duas escalas, uma de cada lado do campo. E caso você tivesse um monstro pêndulo já na sua escala e quisesse substituir por outro, você não poderia fazer isso de maneira direta, tá? Primeiro você ia ter que destruir ela com alguma carta que possibilitasse essa destruição. Por exemplo, aqui o MST. Só assim você poderia estar trocando um pêndulo pelo outro. Ou seja, primeiro você tem que destruir, depois por outro no lugar. Beleza? Bem simplão mesmo. Uma outra característica dos pêndulos é que quando eles estão em campo, eles deveriam ser mandados para o Grave. Ele vai ser redirecionado para o extra deck. No entanto, vai para o extra deck com face para cima, tá? Um exemplo aqui para vocês. Temos ali um Dieback, que é um pêndulo monstro, né? Na mão ou no deck. Pode ser no main deck ou no extra deck mesmo. E ele deveria ser encaminhado para o Grave, tá? Ele vai continuar no Grave. Ele vai para o Grave e vai continuar lá. No entanto, se eu tivesse um monstro pêndulo no campo e ele deveria ser mandado para o Grave, seja porque foi enviado para o Grave sem ser por custo, tá? Foi enviado para o Grave por efeito ou foi destruído, ele, como se ele tomasse rumo para o Grave, mas antes ele tomasse um contorno e fosse para o extra deck, ok? É bem tosco isso que eu tô falando, mas é meio que assim que funciona na prática. Então ele nem chega a tocar o Grave quando ele sai de campo, ok? Ele vai pro Grave, só que ele não vai pro Grave. Ele toma uma rota e vai para o extra deck com face para cima. Então ele nunca tocou o Grave. Então se alguma carta disser assim: quando essa carta destrói um outro monstro por batalha e o monstro é enviado ao cemitério, resolva tal efeito, tá? E esse monstro destruído foi um monstro pêndulo, esse efeito não acontece, ok? Porque o monstro pêndulo não vai pro Grave. Mesma coisa, se tivesse algum efeito de algum monstro pêndulo, que eu acho que não vai ter, né? Quando essa carta for enviada ao cemitério, resolva tal efeito, também não vai funcionar, ok? Porque monstros pêndulos não podem ser mandados para o Grave por custo, porque eles não vão para o Grave. Eu não expliquei o que é um custo ainda, mas eu vou explicar. Pode anotar no caderninho aí que eu ainda vou explicar o que é um custo, mas já fica dito aqui que monstros pêndulos não podem ser mandados como custo para o Grave, tá? Eles podem ser mandados por efeito, mas não como custo. Temos aqui uma interação muito interessante entre os monstros pêndulos e a Macrocosmos. É que mesmo os monstros pêndulos não indo para o Grave, eles continuam sendo banidos pelo efeito da Macrocosmo. Se eu for tentar explicar para vocês, seria mais ou menos assim: o monstro pêndulo ele só vai para o extra deck se ele for direcionado ao Grave. No entanto, a Macrocosmo ela altera esse rumo, né, de Grave para banimento, entendeu? Então, quando o monstro pêndulo sai de campo, ele não é direcionado para o Grave, ele é direcionado para o banimento. E pela regra do pêndulo, somente quando ele vai para o Grave, tá? Quando ele foi direcionado ao Grave, que ele vai para o extra, não para o banimento, ok? É só isso mesmo, é bem simplão. Se você quiser decorar, é o seguinte: monstro pêndulo, Macrocosmos é banido de toda forma. Mas aí a gente tem uma diferença, temos a Dimensional Fissure que tem um efeito semelhante, só que a Dimensional Fissure só afeta monstros, então o monstro pêndulo só iria para o Grave, né? Só iria banido, aliás, desculpa,
quando ele fosse tratado como monstro. Ou seja, se você descartar ele da mão, do deck, tá? Ou na zona de monstros, ele continua sendo banido. Continua indo para o grave e sendo banido, né, posteriormente. Ele toma o rumo do grave e é banido. Mas se ele tivesse ali na zona de pêndulos, né, nas escalas, ou tivesse na zona de Spell Trap sendo considerado uma Spell Trap, ok? Ele iria para o grave tranquilamente, tá? Porque a Dimensão Fissure não afeta ele ali. Aí, como é um monstro pêndulo, em vez de ir para o grave, ele tomaria rumo para o extra deck. Bom, de maneira sintética, quando o monstro pêndulo for tratado como spell, ele continua indo para o extra deck, e quando ele for tratado um monstro, que é quase sempre, ele vai ser banido, ok? Bem simples mesmo. E agora vamos falar um pouquinho da Pendulum Summon. É uma summon inerente, que só pode acontecer na main phase, e só pode acontecer uma vez também por turno, ok? E o que é essa summon? Essa summon, você vai poder fazer o Special Summon de todos os seus monstros da sua mão, e com face para cima, no seu extra deck, ou seja, monstros pêndulos que já foram destruídos, né? Já foram destruídos ou encaminhados para o cemitério do campo. Você pode fazer o summon deles, de todos eles ao mesmo tempo, se o level deles for dentro das duas escalas já pré-estabelecidas, ok? Ou seja, você tem que ter as duas escalas em campo para poder estar fazendo a Pendulum Summon, e as duas escalas têm que ser complementares, tá? Ou seja, se você tem uma escala 1 e uma escala 8, você pode summonar todos os seus monstros da sua mão, aí com face para cima do seu extra deck, de 2 a 7. Logicamente, você pode summonar no mínimo 1 e no máximo o número de slots que você vai ter disponível de monstros no seu campo. É uma summon muito forte, por quê? Porque você summona tudo, a partir daí você pode começar a fazer Synchros e Exceeds, como eu já tinha explicado pra vocês. Synchro, Exceed, Fusão. E aí turno que vem você summona tudo de novo e faz mais Synchro, Exceed e Fusão. No caso do Exceed, tá? Temos uma diferencinha aí, porque material de Exceed, mesmo se for um monstro pêndulo, continua indo para o grave. Então você não pode fazer essa mecânica de reciclagem dos monstros pêndulos com Exceeds, mas com Synchro é totalmente válido, tá? É uma mecânica forte, uma mecânica muito forte, revolucionou Yu-Gi-Oh! Muita gente não gosta dele porque acha roubado, só que ela tem, logicamente, os seus defeitos. É uma summon inerente, então cabe você estar podendo negar essa summon de qualquer forma que seja. Tem N formas de negar uma summon inerente. E aí você nega essa summon e destrói todos os monstros. E como os monstros foram destruídos antes deles entrarem em campo, todos eles vão pro grave. E do grave você não pode fazer Pendulum Summon. O mesmo vale ali pra Bottomless, tá? Você fez a Pendulum Summon com sucesso, summonou aqueles lá 4, 5 bichos, e o cara ativa uma Bottomless. Todos os seus monstros vão ser destruídos e banidos. E da mesma forma você não pode fazer Pendulum Summon de monstro banido. Então praticamente sua mecânica morre, porque você vai perder todos os monstros que você tá lá tentando acumular no seu extra deck para fazer uma Pendulum Summon forte. Outra maneira de evitar uma Pendulum Summon é basicamente destruir nas escalas, né? Se o cara não tiver escala complementar, ele não pode estar fazendo uma Pendulum Summon, tá? Por exemplo, se você destruir uma escala dele e ele não tiver outra escala complementar para pôr no lugar, ele vai ser forçado a colocar uma escala que não vai ser tão útil para ele, não vai ser tão boa, ou então nem vai ter escala para pôr no lugar. Mas lógico, um baralho de pêndulo vai ter muita escala, vai ser uma escala variada, então não se baseie somente nisso. Batata se basear somente em destruir a escala. Você tem que ter um conhecimento muito forte, né? Muito bem, ter um autoconhecimento do seu adversário, do baralho do seu adversário, tá? Ter uma sorte muito grande para poder parar uma Pendulum Summon dessa forma, destruindo uma escala. Porque a todo momento você corre o risco dele ter uma outra escala na mão, né? Ele simplesmente vai lá e põe a outra escala. Mas é lógico, tem escalas que são muito importantes, né? Que vão dar, que a gente chama de ignição, de start no baralho de pêndulo. A gente pode citar aí o Maclado ou o Monkey Board, né? Depende da linguagem que você está falando. Eu não coloquei a imagenzinha dele aqui, até porque eu não pretendia discorrer tanto sobre o assunto. Mas aí, imagine que você tem um monstro pêndulo que você vai colocar lá na Pendulum Zone e você espera utilizar aquele efeito para começar a rodar todo o seu jogo. Se você destrói aquele em específico, você pode dar um adeus, entendeu? Pra sua jogada mais utópica, assim dizer.
E como é uma mecânica de spell card contínua, você pode responder na hora da ação, antes que seu oponente declare a ativação do efeito da Pendulum Card, ok? Tem que lembrar que na mecânica de cartas contínuas tem essa, você tem dois eventos, a ativação, né, da carta contínua, e temos também a ativação do efeito da carta contínua, e que não necessariamente podem estar na mesma chain link. Eu não expliquei uma chain link ainda, mas eu vou explicar. Então anota no caderninho aí também que eu tenho que explicar que é chain link. Mas então o cara ativa a carta e você pode responder a destruição dela antes dela ativar o efeito. E caso o efeito seja junto com a ativação, por ser uma carta contínua, ela tem que estar em campo para poder resolver. Então você pode destruir, né, ela com tranquilidade em resposta à ativação do efeito, que o efeito não vai funcionar. Mas lembrando que isso só vale para efeito de carta contínua, tá? Ou no caso é carta tipo monstro, né, nos Pendulum Zones, né, seriam os Pendulum Cards, ou Spirit Trap contínua, um equipamento, um campo, então são aquelas cartas que vão ficar em campo mesmo. Então essas você pode responder tranquilamente que os efeitos não vão acontecer. Agora, se for uma trap comum e uma carta mágica comum, isso não vai acontecer. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque essa é uma dúvida muito frequente dos iniciantes. Que tipo de carta você pode responder com uma destruição e por mecânica de jogo acabar negando essa carta? Já adianto para vocês que são cartas que tem que estar em campo para resolver, ou seja, cartas contínuas. Bom, vamos dar procedência aqui. Temos ali, né, nossos monstros pêndulos, tá, nas escalas, e nossos monstros pêndulos na nossa mão e no nosso extra deck. Para você ativar o monstro pêndulo, simplesmente você tem em sua mão e você coloca na escala, da mesma forma que você ativa uma carta mágica, ok? Como eu disse para vocês, você não pode simplesmente trocar um pelo outro. Então nesse caso aqui, eu não poderia simplesmente tirar uma escala e colocar outra no lugar. Eu primeiro teria que destruir. Mas ok. É assim que se ativa as escalas. Tem as duas escalas na mão, põe uma de lado, põe no outro do outro. E agora você está habilitado a fazer a Pendulum Summon de todos os monstros que tem um level dentro das escalas. Logicamente as escalas têm que ser complementares. Então vamos lá. Você faz a Pendulum Summon. Pá, summonei tudo. Por que eu summonei tudo? Porque de um lado tem um monolito de escala 9 e do outro tem... tem um monolito de escala 1 e tem o Scout de escala 9. Então eu estou habilitado a fazer a Pendulum Summon de todos os monstros de level 2 a 8. E no meu caso, os Cliffords são todos level 6 ou 8, ou seja, tá dentro das escalas. Caso eu tivesse uma escala 1 e uma escala 1, eu não poderia summonar nada. Se eu tivesse uma escala 9 e uma escala 9, eu não poderia summonar nada. Se eu tivesse uma escala 9 e uma escala 8, eu também não poderia summonar nada, ok? Então tem que ser uma escala bem complementar mesmo. Então por isso que às vezes a destruição de uma escala pode ser tão efetiva, porque simplesmente você não vai ter escala decente para pôr no lugar da outra. Bom, gente, o que eu tinha para passar de Pendulum Summon é só isso.